A graça e a paz, meus amados irmãos. Nós estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus, iniciando a nossa trajetória de mensagens diárias. Então, se você não é inscrito no canal, você pode ativar o sininho, você pode se inscrever, curtir. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar ou alguma opinião. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Então, hoje vai ser mais uma introdução do livro do que meramente uma exposição. É claro que nós vamos expor, mas hoje vai ser mais uma introdução para a gente se situar sobre a veracidade. Eu queria falar com vocês sobre a veracidade do livro de Jonas. Você pode ficar tranquilo quanto à veracidade, porque ele de fato aconteceu como um fato histórico. A leitura de hoje é o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Mais uma vez, Senhor, acampa nas nossas mentes e corações, através da iluminação do Espírito, para que possamos entender as tuas verdades. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, que se dispõe a assistir esses vídeos, ou usa como devocional, ou uma meditação pela manhã ou à noite, não importa a hora que os irmãos estejam assistindo, que eles possam ser mais uma vez iluminados pelas tuas santas verdades. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, esse livro, embora tenha o nome de Jonas, embora o personagem aqui central da história seja Jonas, o Jonas não é o personagem principal. O personagem principal aqui é um Deus que determina tudo, é um Deus que manda em tudo, que rege tudo, e todos se arrependem através do seu querer. Irmãos, temos muitas dificuldades de pessoas que não creem no livro de Jonas, e eu listei algumas delas aqui. Primeira dificuldade: um peixe engolir um homem, e esse homem ficar vivo durante 3 dias e 3 noites. Parece a história de Pinóquio, né? Será que as pessoas, para retratar melhor Jonas, não se basearam em Pinóquio para falar de Jonas, né? Ou Pinóquio se baseou em Jonas? É mais fácil isso ter acontecido, não é? Perseu, Hércules, tiveram episódios de que eles ficaram na barriga de grandes feras marítimas. Será que Jonas não é uma imitação dessas mitologias gregas? Segundo, mais difícil que ficar na barriga de um peixe 3 dias e 3 noites e sobreviver é você pregar em uma cidade inteira se converter. Uma cidade inteira ser separada e se arrepender dos seus pecados. A gente faz tantos vídeos, a gente prega tanto, e tantas pessoas de tantos lugares assistem e não se convertem. Como é que Jonas, pregando de uma forma superficial, a gente vai ver como Jonas prega de uma forma superficial comparado aos elaborados sermões que às vezes a gente escuta, como é que uma cidade inteira se converteu? É muito difícil. Terceira objeção: uma planta que nasce num dia e aí vem vermes e dá fruto antes, depois ela nasce e morre de um dia para o outro. Isso parece não ter lógica. E o outro questionamento é o capítulo 2, que é uma poesia. E ela começa aqui, né? E veja, é uma oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Como é que Jonas parou dentro da barriga do peixe para compor uma poesia? Parece não ter muita lógica. Irmãos, para um Deus que abre o mar vermelho, para um Deus que ressuscita os mortos, para um Deus que é tão poderoso, o que é a história de Jonas? Eu falo isso porque tem muita gente que prega que a história de Jonas é uma parábola. Muita gente que prega que a história de Jonas, ela de fato não aconteceu exatamente como está aqui. Falando um pouco sobre Jonas, né, a informação que a gente tem é que ele é filho de Amitai, certo? E a gente pode ver um pouquinho mais dele além do seu próprio livro. Ele é o autor do seu próprio livro.
A gente pode ver sobre a história dele no livro de 2 Reis, especificamente no capítulo 14, que aí a gente tem o governo de Jeroboão II, e Jonas ele era da tribo de Zebulon. Ele vai ser conhecido porque ele vai profetizar Israel contra os assírios, e ele vai estar certo sobre essa profecia. Claro que ele era um profeta autêntico. Nós temos muito mais respaldo para crer na história de Jonas do que, por exemplo, eu crer na história de Hércules ou nas grandes filosofias de Homero. Por quê? Porque eu tenho muito mais papiros e muito mais cópias sobre o livro de Jonas do que sobre cópias de histórias do século IV ou do século V antes de Cristo. A história de Jonas ela tem muito mais evidências. Cristo ele vai mencionar os ninivitas. Cristo ele menciona os ninivitas em Mateus 12. Ele também vai afirmar que ele é maior do que Jonas, no capítulo 12 também. Se Jonas não é uma figura histórica, a comparação de Jesus ela cai no vazio. E mais do que tudo isso, quando Jesus diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, no ventre do peixe, ele vai estar no ventre da terra. Então veja, irmãos, não tem como Jesus citar isso e não ser um fato histórico. Ele vai dizer, assim como foi fato histórico Jonas ficar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, será fato histórico a minha morte e a minha ressurreição. Eu no ventre da terra, aqui falando da sua morte e ressurreição. Jesus, ele vai autenticar a veracidade do livro de Jonas. Irmãos, a situação que Jonas se encontra não é uma situação muito fácil. Ele é chamado aqui no primeiro capítulo a pregar para um povo que não era o povo de Israel. E isso não acontecia. Deus não chamava um profeta para pregar para uma pessoa que não fosse da nação de Israel. Ah, Eduardo, mas Daniel foi para a Babilônia. Mas Daniel estava lá pregando para os judeus. Os judeus na Babilônia. E não os babilônicos. Ah, Eduardo, mas Isaías? Isaías em Israel. Amós enviado à nação de Israel. Todos os profetas enviados para falar ao povo de Deus. E eu imagino a raiva de Jonas, porque Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Jonas tinha pregado contra os assírios, e os ninivitas eram os povos assírios, povos extremamente cruéis em guerras, povos que deram muitas baixas ao seu povo de Israel. Deus quer que eu vá proclamar para ele salvar esse povo, e eu seja esse instrumento aqui da palavra de Deus? Não, eu não vou. Nós temos um livro aqui que fala da soberania de Deus. Temos um livro aqui que fala que Deus ele é poderoso sobre toda a criação, sobre o mar, sobre a terra. Temos aqui um livro que mostra como Deus providenciou a tempestade, do mesmo jeito que Deus providenciou o peixe que engoliu Jonas. E todos obedecem a Deus. A planta obedece a Deus. O verme que vai comer a planta obedece a Deus. Os marinheiros se curvam diante de Deus. Os ninivitas se curvam diante de Deus. Tudo nesse livro obedece a Deus, menos o autor dele. É só o crente que não obedece a Deus. Jonas, ele não vai. E inicialmente aqui a gente já vai ver. Esse livro mostra o amor de Deus para com o seu povo. E de que Deus, já no Antigo Testamento, ele não amava só os israelitas, mas ele também amava, que a gente tem um amor aos inimigos dos israelitas. E é interessante, irmãos, que esse livro ele termina com um final meio agridoce, porque ele termina dizendo, olha, Jonas, você está com pena de uma planta que você não plantou, que você não cuidou, que você não fez nada. Quem fez tudo fui eu, inclusive quem matou essa planta fui eu. Será que eu não tenho direito de ter compaixão da cidade de Nínive? Aqueles que eu criei? Assim, poxa, e como é que termina aqui? Jonas se arrependeu? Jonas não se arrependeu? É um livro que fala para todos nós, irmãos. É um livro que nos desafia. Nós somos como Deus. Nós somos perdoadores. Nós somos amorosos. Nós temos compaixão pelas pessoas.
É isso que nós temos que nos perguntar. Porque Deus é tudo isso. E nós temos que ser a imagem de Deus, semelhantes como Ele é. Mas Ele é de forma perfeita. Eu tenho que buscar me assemelhar a Ele. Então que esse livro fale aos nossos corações. Amanhã vamos discorrer mais aqui de forma expositiva. Hoje só foi uma introdução. Mas esperamos você. Nós queremos que você continue com essas meditações para estarmos na lógica aqui deste livro. A gente está tentando editar para ficar de forma bem dinâmica, da forma mais dinâmica possível, para que você não perca nada dos detalhes da história de Jonas. Amanhã, versículo 2 do capítulo 1, 2 e 3, a gente pode seguir um pouquinho mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, a meditação da Tua Palavra, por esse livro aqui que o Senhor nos deu de presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, nos abençoa ao longo dessa semana. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.